Boas tardes. Boa tarde aos dois. Se tiverem questões, aproveitem agora. Começaremos às 3h10. Professor, Diga. a 32, a linha B está-me a dar mal. 32, a linha B. 32, a linha B, por acaso era uma gralha na lista de problemas. Porque não era essa a intenção. Eu acabei Pois, de que isto corrigi-la, é de da facto semana era a passada. 35, a linha B. Mas de qualquer maneira, o que é que está na 32, a linha B? 32, a linha B. Eu não sei se é da. Não há 32 a linha B, pois. Não, Era a mas 35 a linha B. mas Portanto, depois fiz a lista. há uma ficha. Não. Há uma Sim. ficha que eu estou a resolver em combinação com os outros exercícios, que por Sim. acaso tem 32 a linha B. Eu pensava que estava-se a referir a esse exercício. Provavelmente é o atual 35 a linha B. É um com tangente de x e tangente de 2x, uma expoente. É esse mesmo, é esse mesmo. Pois, era esse que devia estar indicado. Mas esse é um dos que vou fazer hoje. Aqui está-me a dar mal. Já tentei de 3 maneiras diferentes, está-me tudo a dar mal. Então vamos começar por esse. Mas aguentemos um bocadinho. Ok. Os colegas. Que é mais um de momento. Espero que haja mais. Ao Marco Pinto também por aí. O seu José, o que eu estou a ver. Posso começar por aí.
π sobre 4 de tangente x tangente 2x. Professor, já agora uma questão. Diga. A fórmula de Maclaurin é exatamente a mesma coisa que a fórmula de Taylor, só que é relativa ao ponto zero, não é? Exatamente. Ok, obrigado, senhor. O professor Campos Ferreira, provavelmente é a única pessoa que eu conheço num texto escrito que lhe chama fórmula de Maclaurin. Ok? Provavelmente isso é um hábito que deve ter vindo do mestre dele, que era o Vicente Gonçalves. De maneira que, mas não conheço nenhum outro texto onde a designação seja usada. Vamos cá ver se o. Há mais alguém. Marco Pinto, você está aí? Está. Sim, professor, estou aqui. Ok, está bem. Não aparece mais ninguém. Eu tenho a impressão que vou começar com a dúvida do seu colega, está bem? Se por acaso aparecer mais alguém, eu volto atrás. Ok? É escusado estarmos. Suponho que podemos estar em mais um dia de teste ou coisa do género para serem só vocês. A primeira coisa que eu fiz aqui foi transformar isto numa exponencial, não é? Portanto, isto é a mesma coisa que a exponencial de tangente 2x vezes o logaritmo da tangente x. Portanto, eu agora vou lidar com aquele expoente e depois no fim uso ou a continuidade da exponencial ou os limites no mais infinito ou menos infinito da exponencial, conforme aquilo que aparecer. Portanto, agora vou lidar com limite quando x tende para π sobre 4 de tangente de 2x vezes o logaritmo da tangente x. O que é que acontece aqui? Vamos lá ver. Quando x vai para π sobre 4, o 2x vai para π sobre 2. Portanto, este fator, o tangente 2x, vai para mais infinito. Mais infinito ou menos infinito, conforme seja à esquerda ou à direita. Ora, entrou mais alguém, acho eu. Não entrou mais ninguém. Decidiu apitar por alguma razão. Por aqui simplesmente tendo para infinito. Fator com o logaritmo de tangente, a tangente de π sobre 4 é 1. Portanto, o que acontece ao logaritmo quando o seu argumento vai para zero? Vai para menos infinito. Não é? Já agora, isto faz-me reparar Neste numa caso, coisa. o seu argumento vai para 1, ou não? E ele vai tender para 0. Desculpe, já estava a dizer mal, não é? A tangente
vai para π sobre 4, o x vai para π sobre 4, portanto, a tangente vai para 1, portanto, o logaritmo Certo, disto certo, vai certo. para 0. Ok, pronto. Portanto, este fator vai para 0. Já estava a pôr logaritmos na minha cabeça a mais, não é? Para pensar em logaritmos de logaritmos. Portanto, este vai para 0. Portanto, temos aqui uma indeterminação para resolver ou transformar ou numa 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Há duas possibilidades notoriamente interessantes. Uma é passar o logaritmo para denominador ou passar a tangente de 2x para denominador. Se eu deixar o logaritmo em numerador, quando eu derivar, o logaritmo desaparece. Isso é bom. Se eu passar o logaritmo para denominador, quando eu derivar, tenho que derivar 1 sobre o logaritmo da tangente de x, vai dar uma grande atrapalhada. De maneira que eu vou tentar fazer isto passando a tangente de 2x para denominador. Portanto, fica o limite, quando x tende para π sobre 4, de tangente de 2x, não, de logaritmo tangente de x, a dividir por 1 sobre tangente de 2x. Bom, portanto, neste caso, isto agora já é algo da forma 0 sobre 0. Ok? Portanto, vou tentar a regra de Cauchy. Vamos lá ver se chegamos a algum lado. A derivada do logaritmo da tangente vai ficar 1 sobre a tangente vezes a derivada da tangente. A derivada da tangente é secante ao quadrado ou 1 sobre cosseno quadrado, como preferirem. No denominador, a derivada de 1 sobre tangente de 2x vai ficar menos 1 sobre tangente quadrada de 2x vezes a derivada da tangente de 2x, que vai dar 1 sobre cosseno ao quadrado de 2x vezes a derivada de 2x, que é 2. Bom, e agora vamos tentar simplificar esta coisa, não é? O que é que acontece? Há várias coisas que temos para aqui. Aquele tangente de x vai para 1, que é bom. Okay? Portanto, eu posso dizer, este fator que está ali em cima vai para 1, portanto, não me preocupo com ele. Ou seja, eu posso pôr isto é igual ao limite sem aquele fator. Portanto, simplesmente o limite do produto. Bom, mas o que acontece ao cosseno de x que está ali, daquele 1 sobre cosseno quadrado em numerador? Quando x vai para π sobre 4, é para o cosseno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2, ao quadrado dá 1 meio. De maneira que aquele numerador vai para 2. Como isso é diferente de 0 e diferente de infinito, eu posso mais uma vez dizer, aquele numerador vai para 2, corta com o outro 2, portanto, já só está assim. Bom, agora a tangente de 2x. 2x vai para π sobre 2, portanto aquela tangente vai para infinito. Ok? Portanto, isto aqui já é preocupante.
O cosseno de 2x, como, bom, o 2x vai para π sobre 2, portanto o cosseno vai para 0. Portanto, este também é preocupante. Portanto, agora vou tentar simplificar a expressão que tenho aqui. Coisa que já tenho falta de espaço. De qualquer forma, vamos voltar a apagar aqui 2. Portanto, aqueles fatores que eu tinha no numerador tinham limites finitos e diferentes de 0. De maneira que pude-me livrar deles. Um deles dava 2, cancelou com aquele 2 que eu tinha no denominador. Okay? Agora vou arrumar isto tudo de maneira mais simpática. Como tenho funções trigonométricas de 2x e uma delas é a tangente, eu vou escrever aquela tangente como um seno sobre um cosseno. Portanto, o que é que isto dá? Bom, tem um sinal menos. A tangente quadrada vai passar para a numeradora. Portanto, vou ficar, quando ponho senos e cossenos, vou ficar com seno ao quadrado, 2x, numerador. Vou ficar com cosseno ao quadrado 2x em denominador. Isto depende da tangente quadrada. E aquele 1 sobre cosseno quadrado 2x passa para numerador. Portanto, este com aquele desaparece. Bom, e agora, o seno, o que é que lhe acontece quando o x vai para π sobre 4? 2x vai para π sobre 2, aquele seno vai para 1. Portanto, o limite disto é menos 1. Okay? Conclusão. O limite original, o exponencial, é uma função contínua, há de ir para exponencial de menos 1. E está feito. Está percebido, obrigado, senhor. Já agora, chamo-lhe a atenção para o que é, em termos de estratégia, não é propriamente contas, mas de estratégia de como fazer as contas é importante. Uma coisa que foi importante é, depois da aplicação da regra de Cauchy, ir procurar fatores que têm limite diferente de 0 e diferente de infinito. E a sair livrarmos deles pelo limite do produto rapidamente. Depois, simplificar a expressão algébrica com que ficamos. Porque se você continuar, sei lá, a aplicar regras de Cauchy ou algo do género, provavelmente as contas vão ficar com um aspecto cada vez pior e quaisquer. E pode ser que não consiga sair daí. Não é? De maneira que aplica-se a regra de Cauchy, respira-se fundo e tenta-se perceber o que é que está ali. Bom, mais coisas. Portanto, vamos lá ver, são vocês os dois só? Ora, é mesmo. Portanto, esta aula de problemas é sobre duas coisas. Regra de Cauchy e um bocadinho sobre fórmula de Taylor, para acabar o cálculo diferencial. Outros que são importantes aqui, nós podemos fazer. Tentar fazer uns que eu não tenha feito na aula teórica. Antes podemos fazer o 30F. É sempre bom. A linha F. Não parece. 30 a linha F. É o limite quando x tende para 1, valores superiores de
x levantado a logaritmo do logaritmo de x. Coisa que passo logo para uma exponencial. Fica um expoente que é logaritmo de x vezes logaritmo de x. Ora, o primeiro fator, portanto, agora vou ver o que é que se passa com o expoente. Portanto, olhar para o limite quando x tende para 1, valores superiores de logaritmo de x vezes logaritmo de x. E a propósito, esta é uma linha anterior. Portanto, a linha C, 30C, é isto mesmo. Portanto, eu estou a resolver 2 pelo preço de 1. O primeiro fator, logaritmo de x, vai para 0. O segundo vai para menos infinito. Okay? Porque o primeiro logaritmo vai para 0, de maneira que o segundo vai para menos infinito. Portanto, indeterminação. O que é que eu posso fazer? Bom, o meu problema aqui são esta fartura de logaritmos. Portanto, eu vou tentar eliminar logaritmos rapidamente. E aquilo que parece mais promissor é deixar o logaritmo do logaritmo de x em numerador, de maneira nesse fica um logaritmo a menos, depois de derivar, e ponho o logaritmo de x, o primeiro fator, ponho em denominador. Ou seja, uma decisão mais ou menos do mesmo género do outro exercício. Então, tendo agora a regra de Cauchy, o logaritmo do logaritmo dá-me 1 sobre o logaritmo vezes a derivada do logaritmo, que é 1 sobre x. Em denominador vou ficar com menos 1 sobre o logaritmo quadrado vezes 1 sobre x. Os dois 1 sobre x cortam. Portanto, com o que é que eu fico no fim de contas? Vou ficar com menos. Aquele logaritmo quadrado passa para cima, para o numerador, e corta parcialmente com aquele logaritmo de x. Portanto, fico simplesmente com menos logaritmo de x. Ora bem, quando x tende para 1, este logaritmo de x tende para 0. Este limite é 0, de onde, introduzindo no cálculo original, usando a continuidade exponencial, o limite original vai para 1. Está feito. Portanto, mais uma vez, por menor importante, a decisão, quando se transforma uma indeterminação 0 vezes infinito, ou 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, nossa primeira opção deve ser aquela que aparentemente vai simplificar mais as contas. Se essa falhar por alguma razão, então talvez pensar na outra, mas aqui ficou tudo bem, depois de fazermos isso. Já agora, o 30D eu mencionei na aula teórica. E este é uma indeterminação 0 sobre 0. Podem pensar, vou aplicar a regra de Cauchy. Isto aplicando a regra de Cauchy tal e qual como está, não se consegue chegar a lado nenhum. Porquê? Porque isto vai de mal a pior. No passo seguinte fica um exponencial de menos 1 sobre x quadrado. Okay? Depois aparece um x ao cubo em denominador, vezes um coeficiente qualquer. E piora sempre. Este faz-se, já cheguei a fazer isso na aula teórica, mudando de variável primeiro. Digamos, chamando u a 1 sobre x, já o limite quando u tende para mais infinito, exponencial de menos u sobre 1 sobre u. Passa
a limite quando U tende para mais infinito. Deixa eu agora rearrumar um pouco. De U sobre exponencial de U. E este já é fácil de fazer por regra de Cauchy e dá zero. Okay? O que se fez aqui vale também para qualquer coisa que seja de forma exponencial de menos 1 sobre x, a dividir por x levantado a uma potência expoente positivo. Okay? Mas uma coisa que é importante notar aqui é que estamos a tender para zero por valores superiores. Portanto, quando tendemos para zero por valores superiores, aquele 1 sobre x vai para menos, vai para mais infinito, portanto, não, menos 1 sobre x vai para menos infinito, portanto a exponencial vai para zero. Se por acaso vocês considerarem o 30 a linha E, tem um aspecto inocente muito parecido com este. O 30 à linha E, se vocês estiverem viciados em regras de Cauchy, pode ser que comecem a pensar nisso, só que o 30 à linha E nem sequer é uma indeterminação. É o limite quando x tende para zero valores inferiores, da mesma coisa. Só que esta exponencial, como o x vai para zero por valores inferiores, o menos 1 sobre x vai para mais infinito. Okay? Portanto, isto vai para mais infinito. Enquanto que este x em denominador vai para zero. Okay? Vai para zero por valores inferiores, coisa que eu marco aqui. Portanto, este quociente vai ser negativo e vai tender para menos infinito. Não é indeterminação nenhuma, portanto, não sonhar com regras de Cauchy quando não há. É uma boa maneira de fazer erros. As pessoas ficam tão viciadas em utilizar a regra de Cauchy, já nem sequer verificam se estão a lidar com uma indeterminação. Está bem? Bom, outro. Professor, já agora, Diga. nós podemos usar os limites notáveis do ano passado em vez de fazermos algumas regras de Cauchy? Se eu pedir justifique, você não pode usar limites notáveis. Okay? Ok. Se eu não pedir para justificar, ou seja, você faz a conta, o que se passa na sua cabeça pode ter um limite notável, mas desde uma certa conta eu fico satisfeito, está bem? Está certo. O que você vai descobrir é que isso é limitativo, porque é fácil fazer aparecer coisas que você não sabe fazer por limites notáveis. Então, mas que agora consegue fazer. Okay? Da mesma maneira que faria os limites notáveis por regra de Cauchy. Okay? Bom, vamos a outro. Estas regras portanto, para resolver determinações pode ser, vamos lá ver, o 31b. 31b, o limite quando x tende para zero, valores superiores, de x quadrado sendo 1 sobre x, a dividir por 100 de x. Ora, o numerador é um produto de um x quadrado que vai para zero por um seno de 1 sobre x que é limitado. Não tem limite. Okay? De maneira que o numerador vai para zero. O denominador também. Okay? Bom, como é que nós vamos resolver isso? Podíamos estar tentados a dizer, vamos aplicar a regra de Cauchy. Mas reparem, é mais fácil fazer da seguinte maneira. Okay? Derivar aquele x quadrado sendo 1 sobre x dá uma grande atrapalhada. Dá uma soma de duas parcelas, aparece um fator menos 1 sobre x quadrado. Se vocês escreverem isto assim, conhecem que tem aqui algo
vai para 1. Isto o x vai para 0, sendo 1 sobre x é limitado. Isto vai para 0. De maneira que é imediato. Este limite é 0. Ok? De maneira que continuem a conservar métodos que não envolvem regra de Cauchy. Pensem, será que eu posso fazer isto de maneira mais simples? Okay? Portanto, nem tudo é para fazer regra de Cauchy. Provavelmente este conseguia-se fazer por regra de Cauchy. Só que não vale a pena. Bom, que mais? Uma coisa que eu vos queria chamar a atenção, o exercício que costumo fazer aqui, o exercício 36. O exercício 36 é calcular um limite de uma sucessão. Portanto, n tende para mais infinito e n é natural. De 1 sobre n levantado a seno de 1 sobre n. E o que eu queria chamar a atenção é isto. Vocês têm uma função, tem limite para mais infinito. Tem uma função que tem um limite para mais infinito. A função está definida todos os reais. Sabem que o limite quando x tende para mais infinito. Uma função igual a alguma coisa. Portanto, igual a em r barra. Okay? Portanto, um número real, ou mais infinito, ou menos infinito. Então, necessariamente, a sucessão que vocês obtêm restringindo o x aos naturais tem que ser a mesma coisa. Okay? Porquê? É só pensar nas definições de limite. No infinito de uma função e no limite de uma sucessão. No entanto, em sentido contrário, isto em geral não funciona. Okay? Ou seja, do limite de uma sucessão, vocês não podem passar para o limite da função. Okay? O que podem dizer é que se existir o limite da função, terá que ter o mesmo valor. Mas pode não existir. É muito fácil de perceber, sei lá, seno de π vezes x. Seno de π vezes x não tem limite quando x vai para mais infinito, mas seno de nπ tem. Porquê? Porque seno de nπ é sempre zero. Okay? Portanto, isto dá a oportunidade de fazer alguns limites de sucessões, que eram demasiado difíceis de fazer ainda há algum tempo atrás, pensando primeiro numa função e se temos uma indeterminação resolvendo-a com regra de Cauchy. Ou seja, neste exercício 36 em particular, posso considerar a função definida por f de x igual a 1 sobre x levantado a seno 1 sobre x. Eu vou ver se consigo calcular o limite quando x tende para mais infinito desta função. Aqui tenho algo que é transformável numa exponencial. Portanto, tenho que levantar a logaritmo de 1 sobre x, que é menos logaritmo de x. Portanto, agora naquele expoente, o que é que se passa? O 1 sobre x vai para 0. O seno, portanto, vai para 0. O logaritmo vai para menos infinito, portanto, tem uma indeterminação, pode ser que regra de Cauchy
resolva o problema, não é? Portanto, vou considerar o limite de quando x tende para mais infinito de, enfim, eu deixo o sinal menos para trás, sendo 1 sobre x vezes o logaritmo de x. Como é que faço? Bom, vamos deixar o logaritmo sossegado para nos livrarmos deles com derivados. É boa política tentarmos livrar-nos dos logaritmos que apareçam. Quanto é que vai aparecer? Portanto, fica o limite quando x tende para mais infinito de 1 sobre x em cima e em baixo menos 1 sobre seno ao quadrado vezes a derivada de 1 sobre x, que é menos 1 sobre x quadrado. O que, como é que simplifica? Há dois sinais menos que simplificam. Vou ficar com x quadrado em cima de por x dá x. Né? Portanto, apaguemos aqui esta parte de baixo do enunciado original. Fica o limite quando x tende para mais infinito de x seno ao quadrado de 1 sobre x. Não me enganei. Não me enganei. Ora bem, quando x vai para mais infinito, aquele seno ao quadrado vai para zero, mas ainda tenho ali o x. Portanto, ainda tenho uma interminação. Okay? Só que já está mais simplesinha. Se eu a transformar num limite quando x tende, quando u tende para zero, faço u igual a 1 sobre x, de seno ao quadrado de u a dividir por u. Certo? Então, fica claro, não é? Porque tenho ali um fator seno de u sobre u. Vai para 1. E um fator seno de u, que vai para zero. De maneira que isto vai para zero. Porque este fator vai para 1 e este vai para zero. Okay? Portanto, aquele seno de 1 sobre x, logaritmo de x, tem limite zero, de maneira que aquela exponencial cá em cima tem limite 1. Okay? Se a exponencial tem limite 1, portanto, está no limite da função, de maneira que o limite da sucessão também vai ter que ser 1. Portanto, o resultado do exercício é este 1 que está aqui. Okay? Portanto, há outras maneiras de fazer as contas neste exercício. Vocês podiam fazer a mudança de variável 1 sobre x igual a u mais cedo, por exemplo. Não há maneira única de fazer. Bom, alguma dúvida sobre regra de Cauchy ou exercícios do género? Vocês queiram pôr? Acho que não. Não? Ok. Então vamos passar coisas sobre a fórmula de Taylor. Podemos ver o exercício 37. Exercício 37 menciona três funções definidas pelas fórmulas exponencial 2x, logaritmo do mais x e cosseno de πx.
Pretende-se determinar a fórmula de Maclaurin, a fórmula de Taylor, relativa ao ponto 1, ambas de ordem 2 e com resto de Lagrange. E depois quer-se fazer determinar estimativas para o erro cometido no intervalo zero ao aproximar a função pelo polinómio. Portanto, isso é uma coisa a alinhar e depois a alinhar P. O que é que se passa aqui para... Portanto, são fórmulas de ordem 2. Portanto, preciso determinar derivadas até à segunda ordem. Vou-se chamar, por exemplo, f de x à exponencial de 2x. F' de x é 2 exponencial de 2x. E com o resto de Lagrange, portanto, eu até vou precisar da terceira derivada, não é? Portanto, com o resto de Lagrange, eu preciso de mais uma derivação para lidar com o resto. Portanto, é tudo relativo ao ponto 1. Portanto, vou precisar dos valores da função e das suas derivadas até à segunda ordem no ponto 1. Portanto, f de 1 é exponencial de 2, f' de 1 é 2 exponencial de 2, a segunda derivada, ponto 1, será 4 exponencial de 2. A terceira derivada, como é no resto de Lagrange, eu vou precisar naquele ponto que está a algures entre o x e o ponto relativamente ao qual estamos a fazer a forma. Entre 1 e x. Okay? Portanto, qual vai ser a fórmula, neste caso particular? Vai ser exponencial de 2x é igual a valor em 1, exponencial de 2. Mais, agora, derivada em 1, que é 2 exponencial de 2, vezes x menos 1. Mais, agora, segunda derivada, a dividir por 2, vezes x menos 1 ao quadrado. Mais o resto de Lagrange. O que é que vai aparecer no resto de Lagrange? Vai aparecer um x menos 1 ao cubo. Um 3 fatorial. Okay? Mas depois aparece a terceira derivada num ponto entre 1 e x. Eu posso escrever como 1 mais θ x menos 1. Vou fazer aqui um bocadinho maior, senão não se percebe nada, não é? Portanto, será 8 exponencial de 2, 1 mais θ x menos 1 vezes x menos 1 ao cubo sobre 3 fatorial. Ok? Mas eu sei que isto é uma identidade. Portanto, em que tenho aqui as três primeiras parcelas do lado direito são polinómio de Taylor de segunda ordem, relativamente a este ponto. A quarta parcela do lado direito é o resto de Lagrange. E do lado esquerdo tem a função. Se eu fizer isto para uma das outras funções, não vamos fazer as três. Isto não muda extraordinariamente, a não ser os cálculos, porque as funções são diferentes. Para o logaritmo,
Portanto, para o logaritmo de 1 mais x, portanto, também esta g de x, para não confundirmos com o f. Tenho g, x, tenho g' de x igual a 1 sobre 1 mais x. Uma derivada é assim. E a terceira derivada é ter 2 sobre 1 mais x cubo. Okay? De maneira que, com o que é que eu vou ficar? O logaritmo de 1 mais x é igual ao valor em 1, que é 1 meio. É 1 meio não, desculpa. É o logaritmo 2. Olhei para a expressão do g'. Logaritmo 2. Mais derivada em 1, desta vez aqui é 1 meio, vezes x menos 1, mais segunda derivada em 1, vai dar menos 1 quarto, vezes 1 meio, que é 1 sobre 2 fatorial aqui, vezes x menos 1 ao quadrado. Agora, mais, agora, a terceira derivada no ponto entre 1 e x, portanto, vai ser 2 sobre 1 mais 1 mais θ x menos 1, tudo ao cubo, vezes x menos 1 ao cubo, sobre 3 fatorial. Portanto, esta é a expressão do resto de Lagrange, neste caso particular. Põe assimilar com o cosseno de πx. Okay? As estimativas do erro não vou fazer neste, mas vamos fazer o exercício 39, okay? Em que nesse faço uma estimativa de erro. Portanto, vamos limpar este. Professor, Diga. Já está para há trás. vários manuais que chamam 1 mais θ x menos 1 uma letra diferente, em vez de estar a escrever isso tudo. Sim, Nós há. podemos, Podem fazer podemos isso. usar Claro. isso. Sim, mas Ok, depois obrigado. você tem que dizer onde é que essa letra significa o quê. Portanto, dizer que o θ. Então podemos meter no início ou assim. A dificuldade é esta. 1 mais θ 1 mais θ x menos 1 está no intervalo limitado por 1 e x. Independentemente do x ser maior que 1 ou menor que 1. Ok? Se você usar uma letra só, põe ali 1 mais c ao cubo. Depois tem que escrever por extenso. C está no intervalo limitado por 1 e x. Está bem? Portanto, é o que Está certo. paga. Portanto, simplifica o que está ali dentro, mas paga nisso. Não há uma notação boa para intervalo limitado por 2 números. Não sabe a relação de ordem entre eles. Okay? Bom. No exercício 39,
Então, diz, prova usando a fórmula de Maclaurin, o resto de Lagrange que se tem. Temos que provar. O exponencial de menos x menos 1 menos x mais x quadrado sobre 2 é menor ou igual a 1/6, qualquer que seja o x no intervalo 0, 1. Okay? Portanto, como 1 menos x mais x quadrado sobre 2, nitidamente é o polinómio de Maclaurin da exponencial de menos x. Portanto, polinómio de Taylor relativamente à origem. De maneira que isto é uma questão de escrever isto como o resto de Lagrange. Ora bem, se eu chamar f de x a exponencial de menos x, a terceira derivada vai ser menos exponencial de menos x. Okay? E agora, o que é que vai ser o resto de Lagrange para x naquele intervalo? Vai ser a terceira derivada num ponto θ, o θ está no intervalo aberto 0, 1, vezes x ao cubo sobre 3 fatorial. Portanto, isto é igual ao que está dentro daquele módulo. Okay? Portanto, vamos ver se conseguimos estimar isto. Ora, portanto, isto será módulo de menos exponencial de menos θ, x ao cubo sobre 6. Exponencial de menos θ é menor do que 1. O θ é positivo. Não é? De maneira que isto vai ser menor que módulo de x ao cubo sobre 6. Como o x está no intervalo 0, 1, o x ao cubo em módulo é menor ou igual a 1. Portanto, isto é menor ou igual a 1/6. Está feito. Okay? Portanto, aqui a única coisa que teve que fazer para estimar aquela terceira derivada foi notar que naquele intervalo, como tinha uma exponencial com um argumento negativo, certeza que ficava mais pequeno que 1. Já agora fazer aqui uma observação que eu hoje não fiz na aula teórica, tinha planeado fazer, mas depois não tive tempo. O estado habitual das minhas aulas teóricas, planeei fazer coisas e depois sobra-me qualquer coisa. Que é isto. Se você, não há garantia nenhuma e o resto de Lagrange tenda para zero. Okay? Se vocês considerarem uma função que apareceu há bocado nos limites que estávamos a fazer por regra de Cauchy, considerarem esta função, foi menos 1 sobre x quadrado. Não é, mas é baseada nesse. Se x for diferente de 0 e 0, se x for igual a 0, esta função vale 0 na origem, mas vocês também conseguem provar que esta função tem derivada de ordem k na origem sempre igual a 0. Qualquer que seja k natural. Positivo. Bem, natural também dá, não é? Porque a derivada de ordem 0 interpreta-se como sendo natural. Conseguem provar isto como? Bom, primeiro tem que se estabelecer por indução que a derivada fora da origem é aquela exponencial vezes um polinómio em x a dividir por uma potência de x. Depois é preciso mostrar que coisas desse género
tem limite zero quando x tende para zero. Mas é fazível. Okay? Dá um bocadinho de trabalho, porque se tem que. Portanto, não é fácil arranjar a derivada de ordem k desta função. É fácil se eu disser qual é o k. Mas como nós queremos provar isto para todos o k, precisamos de uma expressão que consigamos provar em limite zero. Okay? De maneira que para esta função, qualquer polinómio Taylor de qualquer ordem relativo a zero, portanto Maclaurin, se preferirem, é o polinómio nulo. Todas as derivadas são zero. Mas é óbvio que f de x menos o polinómio nulo, quando a ordem do polinómio vai para infinito, portanto, o que estou a dizer é que o polinómio, se chamar esse polinómio Pn de x, o polinómio é sempre zero. De maneira que o limite, quando n tende para infinito, de f de x menos Pn de x, o que é que dá? F de x não dá zero. Ou seja, para esta função é impossível aproximá-la, exceto na origem. Não é? Na origem isto bate certo, mas grande consolação. Não é? Portanto, fora da origem, o polinómio de Taylor não dá informação nenhuma de jeito. Okay? Portanto, não fizemos isso na aula teórica, mas podíamos ter feito. Okay? Bom, vamos ver outras coisas. Há mais exercícios sobre fórmula de Taylor um bocadinho mais interessantes, porque este até agora vão fazer as contas, não é? Não nos enganamos nas contas. Vamos fazer um facto é mais interessante, que é x42. Ou seja, f, uma função definida em R, 3 vezes diferenciável. Usar fórmula de Taylor para mostrar que qualquer que seja o A real, a segunda derivada de f em A é igual ao limite, quando h tende para zero, de f de A mais h menos 2f de A mais f de A menos h dividido por h quadrado. Okay? Esta expressão que está aqui, aquilo que costuma chamar uma diferença finita. Portanto, é uma espécie de razão incremental mais para a segunda derivada. Okay? Vamos ver como obter isto usando a fórmula de Taylor. A ideia é usar a fórmula de Taylor de
segunda ordem da seguinte maneira, ok? Basicamente é usando uma função auxiliar. Nós vamos considerar g de t igual a f, portanto, A está fixo. Consideramos uma função que é a f de A mais t menos 2f de A mais f de A menos t. Okay? A derivada desta função g, derivando disto em ordem a t, portanto, A é fixo, t é variável. Portanto, vai dar f' de A mais t. O f de A é constante, desaparece. E depois, derivando a última parcela, vou derivar em ordem a t, essa que é a variável, fica menos f' de A menos t. Se eu derivar pela segunda vez, então fico com f duas linhas de A mais t. E agora mudo o sinal aqui outra vez e mais f duas linhas A menos t. Portanto, quais são os valores em zero de g e das suas derivadas até a segunda ordem? O g de zero vai dar f de A menos 2f de A mais f de A. Toda a gente reconhece como zero. O g' de zero é f' de A menos f' de A. Também é zero. O g duas linhas de zero vai dar f duas linhas de A mais f duas linhas de A, 2 f duas linhas de A. Okay? Portanto, se eu escrever forma de Taylor de segunda ordem para esta função g, o que é que eu obtenho? Obtenho, relativamente à origem, não é? Que se eu pegar em g de t, subtrair o polinómio de Taylor segunda ordem, que será o quê? Bom, primeiro termo, como g de 0 é 0, é 0. Melhor, o termo de ordem 0. O termo de ordem 1, como g' de 0 é 0, também é 0. E depois aparece g duas linhas de 0 sobre 2 t quadrado. Ok? Ou vamos fazer, estou a dar tudo pôr do mesmo lado, com sinais menos, portanto vou passar para um, seria assim, certo? Seria o polinómio de Taylor, neste caso de Maclaurin, uma vez vou chamar de Maclaurin, mais um erro, é a letra E na aula teórica 2, relativa à função g, ao ponto zero, tem ali um 2 para dizer que é de segunda ordem, e o t. Okay? E o que é que se passa aqui? Bom, passa-se que aquele erro, se eu dividir por t quadrado, tem limite zero quando t tende para zero. Okay? Portanto, quando isso cá em cima,
eu estou a dizer é que aquele termo este limite é zero. Ok? Bom, aquele limite ser zero, isto é a mesma coisa que o limite quando t tende para zero de g de t menos P duas linhas de zero sobre 2 t quadrado dividido por t quadrado. Ok? E agora, o que é que acontece se repusermos isto em função do f? Ou seja, se eu for aqui e usar a definição do g. Bom, se for aqui usar a definição do g, vocês descobrem simplesmente a forma que andávamos à procura. Okay? Porque vamos ficar com. Vou pegar a partir daqui para baixo. Pondo isto em termos de f. Notem que o g duas linhas de 0 é 2f duas linhas de a. Portanto, a dividir por 2 fica f duas linhas de a. Esse t quadrado por t quadrado. Simplificarem. Bom, portanto, isto vai dar 0, não é? Aqui. Simplificarem agora, descobrem a fórmula que andávamos à procura. Agora, uma observação. No enunciado diz que a função f é 3 vezes diferenciável. Nunca usei a terceira derivada. O enunciado está assim porque alguém que escreveu o enunciado original temia que os alunos só soubessem a versão do teorema de Taylor com o resto de Lagrange. E no resto de Lagrange aparece a terceira derivada. Por isso é que lá está 3 vezes diferenciável. Mas consegue-se fazer só supondo diferenciação duas vezes. Portanto, com o teorema de Taylor original. Bom, Setor, diga. porquê é que o erro a dividir por t ao quadrado dá zero? Tende para zero. Isso é o teorema de Taylor. Portanto, que é o teorema que eu falei na segunda-feira. Portanto, só que na segunda-feira eu não lhe chamei erro. Eu disse que a conclusão do teorema era que o limite Já estou a tendia ver, para A, já percebi. Quando chega sempre exatamente, a de f f de de x. x menos o polinómio, portanto, Está menos bem, já estou a perceber, já percebi. f de A menos x menos A, f' de A, aí fora, até chegar a x menos A levantado a n sobre n fatorial derivada de ordem n de A. Tudo isto a dividir por x menos A levantado a n, este limite era zero. Aquele numerador é simplesmente a definição do erro, é a função menos o polinómio. Okay? Portanto, eu podia ter na segunda-feira dito logo, ora, chamei isto de erro, e era enunciado o teorema com erro, a dividir por x menos A levantado a n é zero. Exatamente o mesmo.
Bom, mais é que podemos fazer sobre funções. Nesta altura, eu gosto de fazer um exercício que seja esboçar o gráfico de uma função, usando tudo o que sabemos de cálculo diferencial. Ok? E podemos fazer, portanto, os últimos exercícios desta ficha são desse género, portanto, o 43, 44, 45, 46 e 47. Posso fazer um deles. Pode ser o 44. Não. Portanto, no exercício 44, tem uma função que é x para o arco tangente x quadrado. Portanto, a função está definida em R. Já agora, o que é que eu sei sobre a função assim de óbvio? É par, não é? Porque quando eu substituo x por menos x, isto é a mesma coisa, portanto f de x igual a f de menos x, qualquer que seja o x real. Portanto, costumo dizer que f é par. Em termos de gráfico, simplifica-me a vida, porque o gráfico será simétrico relativamente ao eixo dos y. E, portanto, basta-me fazer contas para x maior que 0, x menor que 0, termino tudo por simetria. A derivada desta função, primeira ordem, vai ser 1 sobre 1 mais x à quarta, vezes 2x, que o z é a derivada do arco tangente e a derivada da composta. A segunda derivada vai dar 2 vezes 1 mais x à quarta, menos 4x ao cubo, vezes 2x, sobre 1 mais x à quarta ao quadrado. Coisa que, simplificando um bocadinho, vai dar 2 menos 4, 2x à quarta menos 8, menos 6 x à quarta. Aí. Limites em mais ou menos infinito são iguais, não é? E dá paridade. Quando x vai para mais infinito, x quadrado também vai. E o arco tangente vai para π sobre 2. Portanto, o que é que eu sei quanto a crescimento da função? Bom, a derivada só se anula na origem, é positiva para x maior que 0. A segunda derivada anula-se, portanto, deixa eu marcar aqui o 0. Aqui fazer uma tabelinha aqui, dá jeito, 0. Portanto, 3x à quarta igual a 1, portanto, x ao quadrado é igual a 1 sobre raiz de 3, portanto, 1 sobre raiz quarta de 3, não é? Para x maior que 1 sobre raiz quarta de 3, a segunda derivada é negativa. E a mesma coisa para x menor que menos 1 sobre raiz quarta de 3.
complementar disso é positiva. Bom, tem zeros aqui, não é? O F' é positivo aqui, a zero aqui, negativo, negativo. Portanto, o que é que a função faz em termos de crescimento? Em crescimento faz algo assim. Em termos de convexidade, será assim e assim. Ok? Portanto, como é que será o gráfico? Bom, o gráfico, eu agora a função em 0 vale 0, não é? Em 1 sobre raiz quarta de 3 vale ar cuja tangente é 1 sobre raiz 3, é o arco tangente de raiz 3 sobre 3. Enfim, será qualquer coisa positiva, não é? Portanto, a função será qualquer coisa assim. E depois vai tender para I sobre 2. E terá que fazer isto de uma forma simétrica. Portanto, é, hum, o gráfico terá mais ou menos este aspecto. Portanto, não é particularmente difícil de perceber neste caso. Ok. O meu conselho é tentem fazer os outros que aparecem aqui e tentem ver se as várias coisas que estão a fazer não estão em contradição umas com as outras. Portanto, vocês têm muita informação, informação de limites, informação de crescimento, informação de convexidade, concavidade, tudo isso tem que bater certo. Fazer o gráfico, ou tentar expulsar o gráfico, é uma boa maneira de ver se essas coisas batem certo umas com as outras. Porque erros típicos a terminar contra domínios são a pessoa começar a fazer contas, enganar-se a algures e depois dar um contradomínio que não faz sentido porque o gráfico nunca poderia ser daquela maneira. Okay? Portanto, expulsar gráficos com toda a informação que vocês conseguem arranjar pelos métodos que conhecem é uma boa ideia do ponto de vista de fiabilidade daquilo que vocês fazem. Portanto, há pessoas que têm horror a tentar expulsar um gráfico, só querem fazer coisas analiticamente. Mas acreditem-me, essas pessoas depois nos testes mostram que têm maior probabilidade de se enganar. Okay? Bom, e sobre o cálculo diferencial é tudo.
não ser que vocês tenham dúvidas sobre mais alguma pergunta. Começaremos na aula teórica a tratar de primitivas na sexta-feira. E, portanto, na próxima aula prática estaremos a fazer primitivação. Primitivação é fazer o inverso da diferenciação. O que parece algo muito pouco intimidante, mas vocês no momento em que começarem a tentar fazer primitivação vão perceber que é problemático. Porque, do ponto de vista de cálculo, é bastante mais complicado do que diferenciar. Já é preciso saber diferenciar muito bem para conseguir fazer primitivado. Mas nós temos certas técnicas que podemos tentar e temos que ter bons palpites sobre que técnica tentar, de facto. Isso só se consegue com trabalhando bastante. Okay? Portanto, se vocês a tentarem lidar com primitivação só pelo cheiro, ou seja, fazendo poucos exercícios, a coisa não funciona, simplesmente. Bom, mas há uma coisa em que eu vos possa ser útil? Não, vamos terminar por aqui. Já estou, até a próxima aula. Ok, até a próxima. Até a próxima.